Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Estou falando esses dias sobre as leis divinas e naturais em relação às plantas. Hoje falarei da lei da liberdade nas plantas. O Allan Kardec ele estudou as leis divinas e naturais do homem e disse que se estende para todos os seres. E eu estou particularmente chamando a atenção dela nas plantas. Essas leis é divina, é eterna, não muda. Em todos os planetas existem as leis divinas e eternas. A lei da liberdade é uma lei eterna. Então as pessoas que abusam precisam entender que a lei é a liberdade, não é do abuso. A escravidão não pertence à lei da liberdade. O abuso do homem sobre a mulher ou sobre os seres inferiores não é da lei. A lei é a liberdade. Então, nessa série, eu trago a compreensão do Livro dos Espíritos do Allan Kardec, porque o Allan Kardec abre um leque de entendimento desse princípio inteligente das plantas. Quando ele chama a atenção do átomo, o arcanjo, tudo se encadeia. E as plantas têm princípio inteligente. A discussão do princípio inteligente abre um leque de entendimento para as outras discussões, principalmente para aquelas discussões onde ainda há uma interrogação, quando o cientista diz, eu não sei por que isso acontece, eu não sei, muitas vezes a explicação está na compreensão do corpo espiritual das plantas e do princípio inteligente. Então, na lei da liberdade nas plantas, o Allan Kardec pergunta, a pergunta 825 do Livro dos Espíritos, haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos, não, porque todos precisam um dos outros, tanto pequenos como os grandes, todos precisam. Então a lei da liberdade, ele não pode vangloriar dele ser de absoluta liberdade. Um vai precisar do outro, ninguém vive só, ninguém, hora nenhuma. Vê uma pessoa para nascer, precisou da mãe, precisou do pai, nem que seja inseminação artificial, vai precisar do espermatozoide do óvulo. Mas quando nasce, quantas pessoas ele vai precisar? A vida inteira. Mas o animal também a vida toda, as plantas também. E um está precisando do outro, faz parte dessa caminhada. Pergunta 826. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Resposta. Nas do eremita, no deserto, desde que dois homens estejam juntos, entre eles, direito a ser respeitado e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Então, nas plantas é a mesma coisa. Não tem liberdade absoluta. Tem que ter direitos. Só que a planta ainda não refletiu com consciência como o homem faz, mas ela já trabalha dentro das leis da natureza. O homem é que às vezes comete o erro, porque no princípio inteligente ela já tem tudo. Ela já tem ali dentro do princípio inteligente o amor, o bem, a caridade, a bondade, todas as virtudes, ela só vai desenvolvendo com o correr do tempo. Mas no início, às vezes, e as leis da natureza estão lá, todas influenciando elas, todos os seres viventes, o tempo todo. Aí ele diz assim, pergunta 827 do Livro dos Espíritos, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Resposta, de modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Ele não pede o direito por fazer isso, por respeitar. O homem aqui não entende. Nós precisamos entender liberdade de pensar. O homem tem? Tem. O animal tem? Tem, só que o animal é pensamento fragmentário. A planta tem? Tudo indica que tem pensamento também, porque senão não teria esse marcha evolutiva. Só que o pensamento, ele vai se organizando com o correr do tempo. Ele não tem consciência disto. A consciência vai chegar no homem, que vai ter. Mas ele tem esse de pensar. É lei da natureza. A liberdade de consciência, no homem é que vai avançando, porque é assim.
Está aqui o princípio inteligente, o princípio inteligente, que ele vai se unindo, o princípio inteligente, que vai se unir ao princípio material e vai começar a sua marcha evolutiva. Esse princípio material vai dar origem ao corpo mental, que ainda nós temos algumas dificuldades para trabalhar eles, porque essas informações do corpo mental é informação lógica, dedutiva, intuitiva e também espiritual. Mas o corpo mental é que vai dar origem ao perispírito. Ao perispírito e é do corpo mental que vai sair o duplo etéreo. E é desse corpo aqui material que vai sair o corpo da planta, o corpo dela. O que acontece, esse pensamento, que esse princípio inteligente, ele tem também o seu, aqui começa no inconsciente puro, depois aqui vem o inconsciente passado, e aqui o inconsciente atual. O que acontece quando você pensa? O pensamento é o atributo do espírito, do princípio inteligente, que é o atributo. Mas esse material é retirado do corpo, do perispírito ou do corpo mental. Se você tem um pensamento de amor, de paz, de bondade, é retirado daqui. Se você tem um pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, é retirado do perispírito. Então, esse pensamento, se existe no homem, existe no animal, fragmento, mas tem também que ter lá atrás. Só que lá atrás ele não tem consciência, porque ele ainda não está trabalhando isto. A planta está trabalhando sensações, ela ainda não está trabalhando isso. Quem vai trabalhar o pensamento bem é o homem, no processo educativo dele. Ele vai trabalhar isso, ele vai entender, compreender isso. Senão ele vai ter ainda dificuldade de entender. Então, quando você veja, aí você diz, a liberdade de consciência, como é que ele vai ter consciência? A consciência está no homem. O animal, a planta, ela tem o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual. Essa consciência é periferia do inconsciente. Então ainda ela só vai refletir sobre consciência na hora que chegar no homem. Antes do homem não dá para chegar. Ela não poderia, porque para ela poder fazer isso, ela tinha que formar essas camadas todas que foi formando com o correr do tempo. Porque o princípio inteligente ele vai desenvolver e vai também acontecer desenvolver o seu corpo espiritual para dar condição ao corpo material. Isso é um processo. Então essa consciência só no homem. Aí você diz assim, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é também capacidade do homem, precisa consciência. No início, o que ela tem é determinismo. Então as plantas fazem muita coisa em cima do determinismo. Na frente é que vai desenvolver o livre-arbítrio. Mas ela já tem dentro dela esboço do que seria na frente o livre-arbítrio. Como ela tem esboço do que seria a consciência no futuro. Como ela tem esboço do que seria todas as capacidades morais que o homem possui. Ela já tem lá dentro, na forma latente. Só que ela tem que desenvolver por parte. É igual um prédio. Você pega um prédio de 20 andares, está lá o último andar mostrando uma cobertura bonita.
Mas para essa cobertura bonita existir, tem que ter os andares embaixo, tem que ter a fundação lá embaixo, tem que ter uma planta, tem que ter uma série de coisas até chegar lá. A planta tem determinismo predominante. Futuramente o livre-arbítrio vai desenvolver, mas só vai desenvolver no homem, mas ela já vai mostrando sinais nessa caminhada. A lei da liberdade é uma lei natural, existe para todos e para o homem. E a planta também tem liberdade na sua caminhada de obedecer às leis, só que ela obedece de uma forma ainda inconsciente. E no homem já tem consciência. Quero chamar a atenção de novo nessa série, princípio inteligente as plantas possuem, corpo espiritual as plantas possuem. Sem entender o princípio inteligente e o corpo espiritual, você vai ter dificuldade de entender a própria evolução. A própria genética precisa dessa compreensão. Precisa. Tem uma série de coisas na genética que ela não sabe explicar, só o princípio inteligente vai fazer isso. Muitas coisas na fisiologia precisavam desse conceito e dessas explicações. Naturalmente, tem coisas que você leva na forma dedutiva, intuitiva, já tem outras que você pode demonstrar, mas algumas é assim que funciona na natureza. Vem primeiro o pensamento filosófico, depois para virar o pensamento, as experiências experimental. Eu sei que é difícil porque o cientista materialista, às vezes ele tem preconceito e às vezes é até rancoroso. Às vezes ele não quer admitir o sistema de crença dele, está enraizado tipo dogma, e quebrar dogmas materialistas é tão difícil quanto quebrar vícios de drogas. É difícil, porque você quebrar aquilo, você precisa destruir aquilo e às vezes custa muito trabalho psicológico. Então, tem alguns companheiros que vão escutar isso e não vão valorizar, porque o dogma dele, em cima das teses materialistas, é muito forte. Mas um dos caminhos do princípio inteligente é destruir as teses materialistas que está dominando nesse estudo dos vegetais. Por isso que eu estou convidando vocês para essa série do princípio inteligente das plantas. Até o próximo encontro, boa sorte, Deus guarde vocês.